Vamos falar dos mitos sobre o pão. São muitos esses mitos? O pão tem sido um alimento muito controverso, no fundo, porque realmente há muitos mitos associados, sendo que o primeiro dos mitos que é sempre associado ao pão é que realmente engorda. Numa altura em que se fala cada vez mais de obesidade, em que há cada vez mais pessoas com excesso de peso, o pão é muitas vezes retirado da alimentação erradamente, porque há esse mito de que realmente o pão engorda e depois é retirado da alimentação exatamente por causa desse mito que no fundo não faz sentido. Eu vou deixar aí o convite a todos aqueles que nos escutam. Já sabem que podem deixar as vossas questões relacionadas com o tema de hoje. Pão, quais são as vossas dúvidas? Podem também dar opiniões, obviamente. Por SMS podem fazê-lo. O número é o 916-922-970. Vou repetir: 916-922-970. Doutora, quais são os principais erros que todos nós cometemos quando pegamos no pão? O principal erro é exatamente a quantidade, ou seja, o pão por norma é um alimento bastante saboroso e depois acabamos por comer em quantidades exageradas. A quantidade de pão que devemos comer é variável de pessoa para pessoa, depende muito dos seus hábitos alimentares no total, depende da sua atividade física, é muito variável, mas o principal erro é a quantidade de pão que comemos ao longo do dia e também aquilo que colocamos no pão, que muitas vezes é o principal problema e não o pão em si. E qual é o problema? Ou seja, qual é o principal problema? O que é que nunca devemos colocar no pão? O nunca é um bocadinho relativo, mas há alimentos muito mais saudáveis que outros. O fiambre, por exemplo, é muito mais saudável utilizar fiambre de aves, ou seja, de peru ou de frango, do que o fiambre de porco, porque vai ter muito menos gordura e vai acabar por ser muito menos calórico. Já em relação ao queijo, também há muitas opções hoje em dia de queijos que têm uma menor percentagem de gordura, que também poderão ser utilizados, ou então o queijo fresco também é uma opção muito saudável, ou as compotas, que estão cada vez mais em desuso, mas que também acabam por ser muito saudáveis, desde que não tenham uma quantidade muito exagerada de açúcar adicionado, ou seja, desde que tenham só o açúcar da fruta mesmo e não uma quantidade exagerada de açúcar adicionado. Eu vou relembrar mais uma vez o contacto para onde podem enviar os vossos SMS com questões relacionadas com o tema de hoje, mitos sobre o pão, 916-922-970. Doutora, eu sugeria que passássemos já aos SMS, até porque temos recebido alguns ao longo desta manhã. A primeira questão é da Susana, que é de Alenquer, e a pergunta é verdade que o pão engorda? Exatamente, era sobre isso que estava mesmo a falar logo de início, que é esse o grande mito em relação ao pão, que é o facto de engordar. O pão tem calorias, sem dúvida, mas lá está, tudo depende da quantidade e devemos escolher sempre um pão que seja mais saudável e ter cuidado é com a quantidade. Quando falamos de um pão, temos de ter a noção também que, por norma, aquilo que chamamos de um pão é um pão, uma bola de 40 a 50 gramas. Há pães que são muito maiores que isso e depois acabamos por comer um pão que tem uma quantidade calórica muito superior exatamente pela quantidade. Mas o problema do pão não é tanto o facto de engordar, é depois a quantidade de pão que comemos ao longo do dia. Mas é um alimento saudável que deve ser incluído na nossa alimentação diária. Uma outra questão que nos chegou do Manuel Matos, de Mata de Porto Moro, é uma questão engraçada. A velha torradinha com manteiga com um chazinho à noite em substituição do jantar é de manter ou alterar? É o que pergunta o Manuel. De preferência de alterar, ou seja, hoje em dia com os hábitos que vamos tendo, os hidratos de carbono, ou seja, os alimentos mais ricos em hidratos de carbono, tal como é o exemplo o pão, devem ser evitados ou pelo menos diminuir a quantidade à noite. Ao estarmos a substituir um jantar normal pela torradinha com manteiga, muitas vezes vamos acabar por ter um jantar igualmente calórico que o jantar normal, mas com mais hidratos de carbono e a parte da gordura da manteiga, portanto acabamos por não ficar tão saciados e em termos calóricos acaba por depois muitas vezes ser semelhante. Se quisermos realmente cortar ao jantar, a opção ideal é a sopa. Uma boa sopa é preferível do que a torradinha com manteiga. Ora, esta é uma boa sugestão. Uma outra questão que nos chegou da Carla Santos, da Aceiceira: qual o pão aconselhado para quem sofre de obstipação?
quanto mais fibra tiver o pão, mais vai favorecer depois esse problema a nível de obstipação. Ter sempre o cuidado de que os pães mais ricos em fibra, ou seja, os pães integrais e os pães de mistura, os pães de centeio, que são muito mais ricos em fibra, têm que ser acompanhados sempre com muita água ao longo do dia, porque se tivermos uma quantidade de fibra muito grande na nossa alimentação e não tivermos água suficiente, o efeito ainda vai ser o oposto, ou seja, ainda vamos ter mais obstipação. Portanto, quanto mais fibra tivermos, melhor para eliminar esse problema, mas sempre acompanhar com água. E os pães que devemos optar são então os mais ricos em fibra, que são os pães integrais, pães de centeio ou pães de mistura. O leite para quem sofre de obstipação é problemático ou não? Depende muito se houver algum tipo de intolerância à lactose, ou seja, nós com a idade vamos acabando por ter mais dificuldades em digerir o leite e muitas vezes isso é que causa problemas, mas só quando existe algum tipo de intolerância à lactose do leite é que vai surgir esse problema. Portanto, não é geral, é só para quem realmente tem algum tipo de intolerância. Mais uma questão da Maria Alice de Rio Maior: qual o pão mais adequado para diabéticos? Tal como para a questão da obstipação, quanto maior a quantidade de fibra, melhor, porque o pão que tem menos fibra, que é o pão branco, o pão mais normal, digamos assim, o pão branco é um pão que tem farinhas muito refinadas, que vai depois provocar aumentos muito grandes a nível do açúcar no sangue. Portanto, para diabéticos não será o mais aconselhado, exatamente por causa desses aumentos a nível de picos de açúcar no sangue. Portanto, quanto mais fibra tiver, melhor para esse problema. A mesma pergunta, mas generalista: qual o melhor pão para comer? Joana Jacinto das Gaeiras foi quem enviou esta questão. A análise a nível do pão tem muito a ver com a parte da fibra, como estávamos a falar. Ter o cuidado sempre de pensar que muitas vezes achamos que o pão integral, que tem menos calorias que os restantes pães, quando no fundo não é essa a questão. A única coisa que significa ser integral é que tem mais fibra, tem uma farinha com mais fibra. Não significa que tenha menos calorias, até porque há muitos locais de produção de pão onde, exatamente por ter mais fibra, é colocada mais gordura para que o pão tenha um sabor mais agradável. Portanto, a questão do integral ou não integral só tem a ver com a quantidade de fibra e não com a parte calórica. Muitas vezes os pães de mistura acabam por ser um bocadinho menos calóricos que os pães integrais. Ter o cuidado também que pão de forma não é pão. Sempre que eu falo de pão de padaria. O pão de forma é um pão que tem muito mais aditivos, muito mais conservantes, por norma tem açúcar, tem vários tipos de gorduras, portanto acaba por nunca ser tão saudável como o pão de padaria. Do Olho Marinho chega-nos uma questão da Isabel Gomes: qual o pão que sacia mais? E também o que se deve comer? Que quantidade? A nível de quantidade, lá está, depende muito de pessoa para pessoa. Por norma, entre 1 a 2 pães por dia serão as indicações mais gerais, digamos assim. Mas depois depende tudo dos hábitos alimentares totais da pessoa, ou seja, do resto da sua alimentação e também da atividade física, porque lá está, quanto mais gastarmos, mais podemos comer. Se realmente tivermos uma atividade muito sedentária, também não podemos estar a exagerar depois em termos calóricos daquilo que ingerimos, porque não vamos gastar. Em relação ao poder de saciação, tem tudo a ver também com a parte da fibra, portanto, quanto mais rico em fibra for o pão, mais vai saciar. A Rita Franco de Óbidos diz: olá, bom dia, gostaria de saber quais os reais benefícios do pão de sementes e também do pão integral. Em relação ao integral já falamos da questão da fibra e também a nível de vitaminas e minerais, que também vai ter maior quantidade exatamente por ser uma farinha menos refinada. Em relação aos pães de sementes, ter o cuidado que por vezes é um bocadinho mais calórico exatamente por ter as sementes, mas acaba por ser bastante saudável, porque as sementes têm gorduras boas, gorduras que são muito saudáveis para a alimentação e que vão favorecer depois também a nível de prisão de ventre e de outros problemas. O Pedro de Alvorninha colocou uma questão que já foi respondida: qual o melhor tipo de pão que podemos comer? Já aqui foi dito. E eu acrescentava esta pergunta do Pedro, até porque falou do pão de forma. Existem agora nas grandes superfícies vários tipos de pão de forma, incluindo integral, alguns com sementes, uns com côdea, outros sem côdea, e também os pães pré-cozinhados que depois nós colocamos no forno ou no micro-ondas e temos pão quente. São aconselhados ou não?
Tudo depende muito da quantidade de aditivos que lhe é adicionado, e esse muitas vezes é que é o problema, a quantidade de aditivos que depois são colocadas nesse tipo de pão. Por norma, quanto mais naturais são os alimentos, melhor. E esse tipo de produtos que já vêm embalados, já vêm pré-fabricados, o problema é exatamente essa quantidade de aditivos e conservantes que vão ter, nomeadamente a nível do pão de forma, que realmente, apesar de terem farinhas integrais, apesar de terem sementes e coisas saudáveis, digamos assim, depois tem a parte dos aditivos e dos conservantes que vão permitir que ele se mantenha fresco durante tanto tempo, que realmente não são muito saudáveis. Fresco, salvo seja, não é? Fresco, ou seja, mantém-se durante mais tempo. Em condições de poder ser consumido. Exatamente. Do ponto de vista do consumidor, como é que nós podemos, através da rotulagem, provavelmente, ver quais são os aditivos que estão associados? Quais é que podem servir como indicativos para não comprarmos aquele produto? Por norma, todos os pães de forma têm bastantes aditivos e estão semelhantes entre eles. Aquilo que temos que ver também é a quantidade de açúcar, porque no pão de padaria a maior parte ou não tem açúcar ou tem uma quantidade mesmo mínima, enquanto que o pão de forma, por norma, tem açúcar, e isso aparece realmente nos ingredientes, portanto é uma questão de ler o rótulo. E a nível de gorduras, ter o cuidado de ver também a quantidade de gordura do pão, porque não podemos ver só a parte calórica, temos que ver também a parte da gordura, portanto ter esse cuidado sempre de ver a parte do açúcar e a parte da gordura. Vou deixar aqui mais uma vez no ar o contacto telefónico para o qual podem enviar as vossas SMS, 916-922-970. Podem enviar os SMS quer durante este espaço, quer ao longo da semana, que depois na semana seguinte verão respondidas as vossas perguntas. Falou no pão de forma, mas aqui estamos a falar único e exclusivamente do pão de forma embalado. O pão de forma fresco que se pode adquirir nas padarias, sim, é tem as mesmas diferente. Características, sim, ou não? Só muda mesmo a parte do formato, digamos assim, mas é um pão muito mais saudável do que esse que já vem embalado e que tem muito mais aditivos e muito mais conservantes. Agora eu aproveito e deixo uma pergunta, até porque cometo alguns pecados. O meu avô chamava-lhe pãozeiro porque adorava pão. Aliás, há um ritual. Eu não devia estar a dizer isto dentro deste espaço de saúde e bem-estar, mas é a partilha. Quando a minha avó cozia pão e assim que ele saía do forno, cometíamos 2 erros terríveis, que era juntar-lhe azeite e açúcar amarelo. Isso é proibido ou não? De forma nenhuma. Aliás, colocar o azeite no pão é algo que caiu em desuso, mas que é muito mais saudável do que colocar manteiga, porque o azeite acaba por ser uma gordura muito mais saudável do que a manteiga. Portanto, esse hábito de colocar azeite no pão até é muito mais saudável do que colocar a manteiga, só que infelizmente caiu em desuso. Em relação ao açúcar, é que já era de evitar, não é? Mas a parte do azeite é perfeitamente saudável e muito mais saudável do que colocar manteiga. Aqui as tibornas e os torricados, pão com azeite esfregado com alho ou outras ervas ou outros produtos, é muito aconselhável. Saudável, sem dúvida. Sem dúvida, dá um sabor agradável e fica muito mais saudável. Olha que bela notícia que me está a dar. Muito mais saudável do que a manteiga. Outra questão que quero deixar no ar é aquele hábito maravilhoso e provavelmente terrível que tenho, eu e muitos portugueses, de colocar uma frigideira na mesa e, para além daquilo que temos no prato, ir sempre com o pãozinho ao molho. É verdade, ao molho. Sim, isso realmente é um hábito que devemos evitar. Aliás, tudo o que for refeições, aquilo que devemos sempre fazer é retirar as quantidades para o prato e não levar depois o restante para a mesa, porque há sempre a tentação de repetir e há a tentação de depois ir com o pãozinho realmente ao molho, que não é, por norma, não é muito saudável, porque é a parte onde ficam as gorduras todas da parte da confecção dos alimentos, portanto acaba por não ser muito saudável. Além disso, o pão em si, à refeição, sempre que possível é de evitar, porque acabamos por já ter os alimentos ricos em hidratos de carbono no prato, ou seja, o arroz, a massa, a batata já temos no prato, portanto sempre que pudermos evitar juntar o pão na refeição principal, será preferível. Portanto, o pão deve ser consumido preferencialmente ao pequeno almoço ou então ao lanche e não às refeições principais.
Eu hoje vou daqui muito, muito contente, até porque consegui perceber que se fizermos uma boa gestão do pão, podemos continuar a degustá-lo da melhor forma e com bons produtos, e que isso não nos é prejudicial. De forma é um nenhuma. alimento essencial, podemos concluir isso mesmo. E aliás, o facto do pão estar cada vez mais a aumentar de preço é completamente absurdo, porque é um alimento base da nossa alimentação e é algo que de forma alguma deveria aumentar de preço, porque depois as pessoas acabam muitas vezes até por optar por alimentos muito menos saudáveis do que o pão, que é um alimento base e que realmente é essencial e não deveria de forma nenhuma ser daqueles alimentos que aumentam de preço